Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, do canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos no canal que acompanham a este trabalho. Este é um trabalho exatamente para desvendar, desmascarar todo o sistema religioso. O que é o sistema religioso? São todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e bilhões de deuses ao redor da Terra, né? O crente definitivamente não conhece o livro, que é instrumento de sua alienação, né? Usado pelos líderes como instrumento para alienar e usado pelo servo, escravo, um instrumento para permanecer alienado. Escravo, servo, né? Então nós vivemos em uma época em que os ateus é que precisam vir aqui, né, para libertar a sociedade deste mal que há séculos, né, escraviza a humanidade, que são as religiões, as divindades, que jamais se apresentaram para toda a humanidade, uma sequer. Cada sociedade que cria a sua, né? A Bíblia, sagrada para o crente, que não conhece, definitivamente o crente não conhece o livro Bíblia, nem tão pouco como foi forjado o livro e a divindade ali contida, né? Então, nós dizemos a você, se você está preparado para se libertar, seja muito bem-vindo. Se não, pule fora do canal, porque aqui verdades que são ditas você não vai escutar em templo ou igreja alguma aí afora. Até porque o sistema religioso, os líderes querem te ver acorrentado e eles têm o aparato da imprensa, né? De toda uma sociedade alienada, da justiça, né? da política, tudo ao lado deles para manter vocês sempre presos ao casulo. A crença é a algema da tua escravidão, crente. Esse sistema religioso é muito perverso. E nós ateus viemos aqui para abrir realmente a Bíblia e mostrar como ela é. Porque a Bíblia, para os católicos, está apenas em um instante com as páginas abertas e empoeiradas. Eles não leem. E a do crente está apenas cheia de frasezinhas marcadas, parafraseadas com canetas coloridas, embaixo da sua axila, tal qual fosse um desodorante. Essa é a grande realidade. O crente segue aquilo ali sem saber que para se libertar daquilo ali você tem que sair das portas do labirinto. E o que é o labirinto? O labirinto é quando você tenta contestar algo dentro do sistema religioso, fora dos textos marcados pelos líderes, e aí vem um texto já implantado dentro da Bíblia para te pôr medo e te colocar de volta ao banco frio da igreja. Essa é a grande realidade. O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, contém muita mentira e muita barbaridade, e tudo isso está contido dentro do livro que você diz ser sagrado, crente, que na realidade está mais para sangrento. Se as histórias contidas dentro daquele livro fossem reais, que não são, a Bíblia é o livro mais fajuto que existe de todos os livros da face da terra. Por que digo isso? Porque ele não tem nada de original, nem o Antigo nem o Novo Testamento. São tudo plágio. O povo que o criou, o povo do deserto, primitivo, que pairava de tenda em tenda como nômades, sem terras, né? Faziam suas necessidades fora da tenda, porque essa foi a única instrução que o Deus bíblico dá, cavar um buraco para fazer suas necessidades. Jamais deu algum tipo de tecnologia ou remédio a este povo. E este povo do deserto, com pura inveja das outras civilizações muito mais desenvolvidas e que tinham suas próprias divindades, sociedades politeístas, adoradores de vários deuses, não é? E que não entravam em conflito. Só que para comandar uma sociedade fica muito mais fácil com uma divindade apenas, e essa é a ideia, né, do cristianismo quando criou o tal do popstar da Galileia, que jamais existiu nas páginas da história, o mito de Jesus Cristo. Criado ali pelos romanos apenas para conter a guerra judaica, uma revolta dos judeus por conta de impostos, por sinal, os judeus sempre ligados à questão do dinheiro, né? E aí cria-se um mito de Jesus Cristo, né? Um Messias pacificador que não foi aceito até pelos próprios judeus, né? Já que ele teria nascido judeu. Mas não foi aceito. Por quê? Porque cada esquina havia um Messias naquela época. Messias esses que eram políticos, lutavam contra o jugo romano, queriam se libertar
dos duros impostos dos romanos. Os judeus, né, até hoje são dono aí, né, são os maiores banqueiros do mundo, né, dono da economia mundial. E ali se revoltaram contra o Império Romano. Rapidamente o Império Romano cria uma divindade para fazer eles segui-los. Logo, não iria os romanos, que eram dominadores, não iriam seguir a divindade dos judeus, que era o Yahvé, não é? Então, cria-se uma divindade, Jesus Cristo, diz que essa divindade é a divindade dos judeus encarnada agora nesse Jesus Cristo, para que eles o seguissem. Foge-se esse mito, né, que jamais existiu, repito, nas páginas da história, ainda só existe na Bíblia e na tua cabeça, crente. Então, e outra, existe na tua cabeça apenas porque você nasceu em um país cristão. Sabia disso? Que tu foi mergulhado em uma banheira quando criança, queimou teus neurônios e tu acredita piamente que esse ser imaginário existiu? Se você tivesse nascido em qualquer outro país não cristão, né, anticristo, você não seria cristão, tá? Você seria de qualquer outra divindade. Então você não tem isso em mente e pensa que esse ser imaginário é real quando foi uma criação dos romanos. Cria-se então, a partir dos concílios, cria-se a Bíblia Novo Testamento, ali compila-se os livros que seriam usados e dá-se início cruzadas. Cruzadas em direção à Terra Santa, invadindo outras centenas de cidades, tomando, pilhando, roubando, destruindo, estuprando, fazendo a mesma coisa que fez o Abraão quando criou essa divindade lá no meio do deserto, que por sinal era politeísta também, né? No primeiro capítulo da Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não estava o Deus ali só. E por que não estava só? Porque era o Deus El, que criou sua esposa Aserá e deu à luz ao filho Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia, adorado por vocês, Senhor, né? E aí traz-se, quando esse Deus escolhe um povo, faz uma acepção de pessoas, e tinha que escolher esse povo mesmo, porque foi o povo que o criou, né? Então esse Deus tinha que escolher esse povo, né? Esse Deus agora faz uma acepção de pessoas, escolhe um povo, este povo o denomina de Senhor dos Exércitos, logo uma conotação de guerra, de invadir outras terras, sobre outras nações, outros povos, outras divindades, para matar, roubar, pilhar, estuprar, escravizar, levar como escravas sexuais as criancinhas. E assim foram centenas de invasões, está contido dentro do livro Bíblia, crente. Não precisa que nós abrimos a Bíblia para você ler aquela porcaria, não. Tira você, católico, de cima da tua estante, limpa as páginas da tua Bíblia e lê aquela porcaria com o olho fora do sistema religioso para tu ver se a gente está mentindo aqui. Se nós ateus mentimos, né? Sociedade alienada. Crente, né? Para de ler as passagenzinhas marcadas com caneta que o pastor te mandou. Lê aquela porcaria no contexto geral, né? E fora do casulo religioso, para tu ver se a gente está mentindo, seu hipócrita. Então, pessoal, essa divindade é criada. Agora, esse pessoal, os semitas, os hebreus, que deram origem às 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje pela terra sagrada, terra santa, esperando a volta desse Jesus popstar da Galileia, que não foi para lugar algum, por isso não vai voltar, porque é uma criação dos romanos. E quando foi criada, até dentro das páginas da Bíblia, já mostrei em vários vídeos, que era pregado para ele voltar naquela época, até os que estavam vivos, até os que transpassaram na cruz, estariam vivos para vê-lo voltar. Inclusive o anticristo também era para voltar na mesma época. Era pregado desde lá, está nos textos bíblicos, crente. Não estamos inventando aqui não. A Bíblia, continuando no seu gibi de criança crescida, né? Acreditar em Papai Noel, Papai Cecel agora, né? Papai Noel você descobriu que é farsa, mas continua na crença do Papai Cecel. Né? Então, no livro sagrado para você, você tem por obrigação de acreditar em cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de fogo, aliás, estátua de sal, né? Eu falei de fogo por causa da carruagem de fogo e os cavalos que voam, né? Ali na roda ali, que dizem que eram alienígenas, né? O cara arruma todo tipo de maracutaia para querer empurrar na cabeça do crente e ele permanecer preso dentro do abismo. Não é? Também depois disso, o cristianismo que tem, depois de tantas fantasias, já, inclusive o Deus bíblico, né? Onisciente, onipotente, onipresente, que não sabia de merda nenhuma, inclusive colocou uma bomba no jardim, na fantasia religiosa, né? Entrando dentro do hospício para falar com o louco. Então o Deus bíblico, em toda a sua onisciência, sabedoria eterna, ele diz que coelho é ruminante e morcego é ave. O cara não sabia nem da biologia que ele próprio criou. Veja que imbecilidade, né? Os absurdos que tem dentro da Bíblia, como Sansão, que amarrou 300 raposas pelo rabo para queimar uma plantação. Outrora, ele matara mais de 1000 homens com uma queixada de cavalo. Veja quanto absurdo. Se eu for falar aqui, não adianta, crente. Pega a bosta do teu livro e lê aquela merda para entender a fantasia toda que aquele povo criou e plagiou. Não tem nada de original. É tudo de civilizações persas, né? Suméria,
tudo das circunvizinhanças ali. Tanto o cristianismo como o Islã, né, como a Torá dos judeus, tá? Inclusive, o Maomé era seguidor do Jesus Cristo. Depois ele descobre que ele próprio pode ser o tal do Messias. E agora cria-se mais a Sunna, né? E dá-se nisso também as mesmas invasões, mortandades, guerra com o cristianismo, guerra com os judeus, os três se matando, né? Só nas cruzadas foram 200 anos de cruzadas e mortandade, cruzadas partindo da Igreja Católica, né? E eu vou mostrar aqui nesse vídeo, mostrei no vídeo 1, a cruzada que não foi a primeira, mas foi sim ali uma cruzada popular, uma cruzada criada por um maluco religioso, o tal do Pedro Eremita, e também mostrei a primeira cruzada oficial, que foi onde o Papa, né, ali autorizou a cruzada, né? Convocou ali os ricos, os nobres, que tinham poder bélico, né, e que tinham muita sangue nas mãos porque eram acostumados a guerrear. Então, a partir dali, foi a primeira cruzada. E agora eu vou falar, claro que de forma resumida, entendam, né? Não dá para falar tudo. Então, tudo que você vai ver aqui no vídeo aqui é um pequeno pedacinho assim para despertar em você, religioso, a curiosidade para você estudar esta porcaria que é a tua religião. E você vê que quando você diz que o seu Deus é bom, suas mãos estão repletas de sangue, tá? Até porque o próprio Jesus bíblico adorado por você, né, que é motivo dessas cruzadas aqui, né, ele dizia em Lucas capítulo 19, 27, e quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. E outrora ele mandou os próprios apóstolos venderem a capa e comprar uma espada para matar. Você vai dizer o quê? Que a espada era a Bíblia, é? Sendo que a Bíblia nem tinha sido forjada ainda? Seu crente idiota. Hipócrita. Vamos às cruzadas, pessoal. A segunda cruzada, ela ocorreu entre o ano 1147 e 1149. Em 1145, foi pregado uma nova cruzada por Eugênio III e São Bernardo. São Bernardo não é aquele cachorro não, tá? É porque a igreja gosta de criar santos, né? Aí dá esse título de São, né? São Bernardo. A perda do condado de Edessa provocou a organização dessa cruzada. Então, terras que os cruzados já haviam tomado, perderam para o Islã. E aí, eles vão atrás de retomar as terras de novo. Era Jerusalém? Claro que não. Era todo o Oriente Médio ali, centenas de cidades que viviam brigando para ver quem dominava mais terras, para tornar sua religião a maior de todas. E assim foi muito sangue derramado, tanto da parte do Islã, quanto da parte do cristianismo, quanto da parte dos judeus. Os cristãos entravam nas terras e iam matando os judeus, tomando os bens dele para ter bens, né, poder bélico para invadir, porque o Islã era muito mais poderoso, né? Inclusive ficou mais poderoso aqui, né, com o Saladino, tá? O sultão Saladino, um dos heróis, né, do Islã, para quem não sabe, né? Então vamos lá. A perda do condado de Edessa provocou a organização desta cruzada. Desta vez foram reis que responderam ao apelo. Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império. Curiosamente, os contingentes flamencos e ingleses acabaram por conquistar Lisboa. Conquistaram Lisboa. Isso eles começaram a conquistar desde a Europa. Eles já vinham matando desde a Europa para que se convertessem ao cristianismo, né? E o Islã fazia a mesma coisa. Curiosamente, os contingentes os contingentes flamencos e ingleses acabaram por conquistar Lisboa, né? E voltaram para as suas terras voltar para as suas terras na sua maioria, né? Voltar para as terras que haviam sido tomadas, eles conseguiram voltar, reconquistar, uma vez que eram concedidas indulgências para quem combatia na Península Ibérica. O que eram as indulgências, né? Primeiro que indulgências na igreja era a venda de perdão, a venda de perdão. Então você tinha matado gente, roubado, estuprado, não sei o quê, você ia lá na igreja, se você fosse um cara rico, então você chegava para o Papa e dizia, olha Papa, eu pequei, fiz isso, o Papa determinava quanto tu tinha que pagar para Deus, ia para o bolso da igreja. Não à toa que a igreja católica, né, é um país, né? Roma, o Vaticano é um país, né? Eles criaram um país, foi concedido pelo rei, né? Aquele terreno lá todinho. Um país dentro de outro país, né? Ali eles têm suas próprias regras, suas próprias normas, tem banco, tem tudo lá dentro, né? Uma igreja muito poderosa, muito rica, né? Assim como os protestantes estão se tornando também, né?
Então a indulgência era cobrada. E aqui a indulgência o Papa estava dando para aquele que se propusesse a oferecer sua própria vida na batalha, em direção à Terra Santa. O que é que o Papa dizia? Se você for lá, Vossa Santidade, eu matei muita gente na minha vida, eu estuprei, eu roubava, eu não podia ver uma menininha que eu estuprava ela, então o que é que eu faço agora? Não se preocupe, eu já falei com Deus, eu tenho aqui o zap dele, já falei com Deus, e ele disse que se você se propuser a ir em nome dele para a Terra Santa nessa batalha, para matar pessoas, ele me prometeu que você estará no reino dos céus, junto com todos que você matou, ou não sei para onde ele vai mandar, já que ele está autorizando homens matar homens, né? O que é um mistério da fé, mistério da idiotice. O ser humano é mergulhado em uma idiotice desde criança e não para raciocinar porque tem medo de uma porcaria de um inferno que nem inferno é sepultura, e também medo, né, de não ir para esse céu, ser arrebatado. Uma grande farsa, uma grande mentira. Sabe, não existe céu, não existe inferno, não existe diabo, não existe satanás. Diabo, satanás, demônio, são tudo palavras. E o tal do Lucifer, para você ter ideia, ele é apenas o portador da luz. E era o portador da luz por quê? Porque era referência a deuses solares. Porta-luz, o sol que entra, fecunda a terra e traz a vida ao planeta Terra. Era assim os deuses solares. Mitra, Horus, Dionísio, Tammuz é o Deus Jesus Cristo, uma cópia, um plágio de mitos solares. É tanto que a roupa do Papa, as vestes do Papa, o cajado dele fazem referência ao Deus solar, referências astrológicas, e a roupa dele é uma referência ao peixe, a era de peixe, a nova era. Então vamos lá, pessoal. Uma vez que eram concedidas as indulgências para as pessoas que fossem batalhar e morrer e matar, o exército de Conrado acabou esmagado pelos turcos num momento de repouso, né? Pararam para descansar, vacilar, Deus não avisou, aí foram esmagados pelos turcos, né? O que sobrou juntou-se aos franceses com o apoio de templários. Os templários, cavaleiros templários, que depois, né, a própria igreja mandou matá-los, né? E que dizem que são os maçons, né? Que dali se transformaram nos templários. Inclusive, que também dizem, né? Eu não posso afirmar com certeza, mas que o protestantismo, o Martinho Lutero, era 30º grau, né, da maçonaria, ou seja, um golpe dos templários que agora queriam derrubar a Igreja Católica porque a Igreja Católica mandou matá-los. Eles eram soldados a serviço da Igreja Católica. Começaram a roubar, pilhar, levar, e o dinheiro não devolvia para a Igreja Católica. A igreja foi e mandou matá-los. Só isso, tá? Com algumas dificuldades de transporte, mais uma vez, uma parte do exército teve de ser abandonada para trás. Sobretudo os plebeus a pé. Então, a parte do exército, os ferrados, né? Os plebeus, né? A ralé, o pobre, o coitado, a base da pirâmide, que foi a pé, atravessar a Europa e o Oriente Médio em direção a Jerusalém a pé, né? Porque só os lords aqui, os poderosos, é que iam a cavalo, né? Então, o que foi que fizeram? E outra, os cavalos eram mais valiosos do que as pessoas nessa época, tá? Que tiveram que abrir caminho contra os turcos. Então, os pobres, coitados, a ralé, mandaram na frente. É sempre assim, minha gente. Você que é usado religioso, você escravo, servo, é que é usado, o líder religioso fica lá em cima dizendo que Deus está mandando você fazer alguma coisa e você faz. Você briga com sua família, discute, você se intriga em nome de uma divindade controlada por esse cara. Que porra de divindade é essa? Que não se apresenta para toda a humanidade, só fala com um pau mandado aqui e outro ali. Será que você não para raciocinar? Acorde, saia dessa ilusão. E aí vemos aí procissões de santas aí, milhares, centenas de milhares de pessoas, né, caminhando para o nada, comandadas por um líder religioso, sacana, porque eles sabem que é tudo mentira. Eles jamais conseguirão provar a existência de Deus algum na face da terra. E eu desafio qualquer um de vocês, padre, pastor, papa, a rezar, todos vocês juntos, e fazer cair um prato de comida do céu. Agora, sem a trapaça, não mande um avião jogar um prato de marmita, não, uma marmita do céu, não, de paraquedas, não, sabe? Faça na oração. Vocês não dizem que a oração tudo pode, né? Aquele que crê transportará uma montanha de um lugar para outro. Aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço, diz o mito de Jesus. Tudo faça, tudo mentira. Porque vocês, quando pregam suas curas, é dentro das igrejas e templos. Vocês não saem de dentro de lá para ir no hospital de câncer, no hospital de trauma para curar as pessoas. Seus hipócritas mentirosos. Vocês são mentirosos, tá? Vocês não acreditam na própria Bíblia que diz seguir.
Então vamos lá. Então mandava a plebe, os pobres coitados na frente para morrer, sabe? Luís VII e Conrado, Luís VII e Conrado, em Jerusalém, acabaram por ser convencidos a atacar Damasco, mas ao fim de poucos dias tiveram que se retirar perante a ameaça de uma parte dos nobres fazê-lo fazê-lo por conta própria. Os nobres fazê-lo por conta própria. O resultado desta cruzada foi miserável. Sempre, sempre, me diga o que é a fé, esta porcaria que leva você a peregrinar Nossa Senhora da Penha, né? 500 mil pessoas a pé, peregrinando, né? Só para dar uma merda dessa aqui. Teu Deus estava contigo nas cruzadas, né? Todas as cruzadas, né? A primeira que conseguiu entrar em Jerusalém, matou todos lá, eram tantos corpos que deu na canela dos cavalos, né? Eles mataram até, porque toda a invasão deixa uma parte dos inimigos vivos para recolher os corpos deles próprios, né? Daquele povo que eles invadiram. Nessa cruzada eles mataram todos, que eles próprios que tiveram que recolher os corpos. Não pouparam ninguém, nem mulher, nem criança, idoso, nada. Mataram tudo, né? Em nome de quê? Desta bosta desse Deus que tu diz seguir, que está vendo tudo isso, sendo onisciente, onipotente e onipresente, mas está ao lado deles, porque era sobre a bandeira desse Deus aqui, assim como o Abraão, como o Moisés, o Josué, o Salomão, o Davi, esses personagens fictícios da Bíblia, né, faziam a mesma merda, né? Porque essas histórias da Bíblia jamais foram comprovadas, porque a Bíblia é plágio, tá? Agora aqui sim, quando cria-se o cristianismo, isso aqui é real, é história, né? Criaram esse personagem e sim, sangue, morte em nome desse Deus vagabundo, esse filhote de pombo também. Vamos lá. Uma cruzada miserável. Tirando a conquista de Lisboa, ela só serviu para azedar as relações entre os reinos cruzados e os bizantinos e os governantes muçulmanos. Essa cruzada aqui só serviu para ele rachar mais ainda. Pra você ter ideia, os bizantinos também eram cristãos. Era o racha da igreja do Oriente Médio e a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Né? Um racha dentro da igreja católica. É tanto que existe a igreja lá que não serve ao Vaticano. Né? A igreja os cristãos ortodoxos, que não seguem ao Papa. Não devem obediência ao Papa. É o racha, o Oriente e o Ocidente, né? E também aqui provocou a ira dos muçulmanos, né? Após esta cruzada, nenhuma nova cruzada foi lançada até um novo acontecimento, a conquista de Jerusalém pelos muçulmanos em 1187. Então os muçulmanos conquistaram mais uma vez Jerusalém em 1187. E aí o cristianismo, vou buscar de novo a minha terra do meu Jesus, porque aqui é do Alá agora. Mas eu vou buscar porque é do meu Jesus. Vamos lá. Então os cristãos agora enfrentavam um adversário decidido e poderoso. O sultão Saladino. Cara altamente estratégico, segundo a história, né? A terceira cruzada, então, tem início em 1189 e vai até 1192. A terceira cruzada pregada pelo Papa Gregório VII após a tomada de Jerusalém pelo sultão Saladino em 1187. Esta cruzada foi denominada Cruzada dos Reis também. E assim é denominada pela participação dos três principais soberanos europeus da Europa, da época, perdão. Os três principais soberanos da época. Veja quem? Filipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano-Germânico e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. O imperador Frederico Barba Ruiva, atendendo os apelos do Papa, partiu com um contingente alemão de Ratisbona, da cidade de Ratisbona, e tomou o itinerário danubiano, atravessando com sucesso a Ásia Menor. Porém, afogou-se na Sicília ao atravessar o Selefe. A sua morte representou o fim prático deste núcleo, dessa parte. Então o cara ali já teve, logo de início ele já fracassou. Foi atravessar aqui a Sicília aqui atravessando pelo Selefe e morreu afogado. Grande parte do exército dele. Então ali já falhou aqui, né? Ricardo Coração de Leão
conseguiu alguns atos notáveis. A conquista de Chipre, vejam só a quantidade de cidades que eles vão conquistando, né? Imagine 200 anos de cruzada, gente, seguindo-se, né? E eu afirmo, por isso que o nome do meu canal é Cruzada Viva, que as cruzadas nunca acabaram. Porque se você prestar bem atenção, você, quando se diz ateu, você tem a morte, né, social decretada. Eles te julgam, eles te castigam, eles te prejudicam. Eles só não fazem te matar, mas tem a vontade, né? Tem a vontade, sim. Porque esse povo é alienado, é uma alienação perigosa, que é a alienação religiosa. É a pior droga que existe na face da Terra, porque é uma droga onde você está lúcido e achando, né, que está vendo coisa, vendo anjos, você fala só, né? E vem dizer que nós ateus somos loucos, mas que canalha vocês são, né? Me diz o que é loucura para vocês. Rezar, achar que está falando com um ser imaginário, crente fica rodopiando na igreja quando o espírito pombo entra, né? O estuprador de virgens, o comedor de virgens, não é? Esse pombo de merda não pode blasfemar contra o pombo. Eu quero que o pombo se lasque, rapaz. Quero que o pombo vá se fuder. Essa é a minha realidade, né? Agora, por que eu digo isso? Porque essa merda não existe. É uma mentira que foi, mais uma mentira que foi colocada para você ter medo. Você babaca tem, né? Tenha medo de seres humanos, rapaz. Principalmente esses de ternozinho com a Bíblia debaixo do braço, sabe? Que te enganam, te enrolam, te manipulam. Manipulam a sua vida e a vida da sua família, seu besta. Vamos lá. A conquista de Ricardo Coração de Leão foi Chipre, Acre, Jaffa e uma série de vitórias contra tropas superiores. Ricardo não teve piedade em massacrar prisioneiros, incluindo mulheres, crianças e idosos. O cristão Ricardo Coração de Leão. Coração de Leão. Aí o crente diz, né? O leão de Judá vai entrar na tua casa e acabar com tua família, tal. Esse leão vale de merda nenhuma, rapaz. Esse leão é gente ruim, perverso, como esse cara aqui, ó. Cara que matava, cortava a pessoa. Inclusive eu vi uma reportagem aqui hoje, né? Que uma mulher foi achada com a barriga, né? Aberta e o feto arrancado. Me lembrei exatamente, a barriga aberta, os órgãos para fora e o feto arrancado. Eu me lembrei exatamente da Bíblia. Dos cristãos maravilhosos. Agora tu acha que quem fez isso com ela é ateu? Tenho certeza absoluta que não. Que é cristão, sabe? Acredita piamente, até porque, né, 99,9% dos presídios são todos cristãos. E o que não é cristão pode ser de outra religião, só não é ateu. Isso eu te garanto, tá? Então a mulher foi morta, arrancado o feto de dentro, o que está na Bíblia. A Bíblia, o Deus bíblico mandava exatamente fazer isso, inclusive mandava pegar as crianças e esmagá-las contra as pedras. Aí eu tô mentindo, crente? Quem escreveu essa bosta desse livro fomos nós, ateus? Tem certeza? Né? Vamos lá. Então, o Coração do Leão não teve piedade de ninguém, matava mulher, criança, idoso, tudo. Com Saladino, Ricardo Coração de Leão teve um adversário à altura. Aí ele pegou em bomba, pegou em peso, né? Combatendo e travando batalhas técnicas e estratégicas. Em 1192, um acordo foi firmado, né? Os cristãos mantinham o que tinham conquistado e obtiveram o direito de peregrinar a Jerusalém, desde que desarmados. O Saladino, além de um grande guerreiro, né, segundo a história, né, ele era um cara sensato. Ele era muito melhor do que os cristãos. Quem pega a história do Saladino vai ver que ele não queria negócio de morte, não. Inclusive, ele liberou o exército dos cristãos. Contanto que eles desocupassem Jerusalém, ele permitiu, poupou a vida, o que o Coração de Leão não poupou. Os cristãos não pouparam quando entraram em Jerusalém. Mataram a todos. Mas o muçulmano, né, o Saladino, o sultão Saladino, ele poupou a vida de todos. De todos. Abriu o exército e mandou que eles voltassem. Agora disse o seguinte, olha, vocês podem peregrinar desde que vocês venham até aqui desarmados. Se vocês virem procurar briga, vocês vão ter briga. Né? Não que os muçulmanos sejam bons. Nunca. De jeito algum. Mas ele teve mais hombridade como um líder de guerra do que os próprios cristãos. Os cristãos não tinham escrúpulos, né? Nem em guerra. Vamos lá. Pois Jerusalém estava sob o domínio dos muçulmanos. Se o objetivo principal dos cruzados falhara, alguns resultados tinham sido obtidos, né? Saladino vira sua carreira de vitórias entrar em certo impasse, né? Pois o território de ultramar
nome dado aos reinos cruzados no Oriente, sobrevivera a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada aconteceu do ano de 1202 ao ano de 1204. A Quarta Cruzada foi denominada também de Cruzada Comercial, por ter sido desviada de seu intuito original pelo duque Eurico Dandolo de Veneza. O duque Eurico Dandolo de Veneza, né, desviou a cruzada, né? Aí passou a ser chamada de uma cruzada comercial, que levou os cristãos a saquear. Por que comercial? Por que comercial? O que era que o Deus bíblico lá atrás mandava invadir outras terras, né? Mandava roubar, está dentro da sua Bíblia, mandava matar, mandava roubar. A mesma coisa aqui. O duque invadiu, as cruzadas tinham um objetivo, não de conquistar a Terra Santa, mas de saquear, né? Assim como o povo judeu, assim como o povo muçulmano, todos são a mesma coisa, são farinha do mesmo saco, gente. Então, que levou os cristãos a saquear Zara e Constantinopla, onde foi fundado o Reino Latino de Constantinopla, fazendo com que o abismo, a distância entre a igreja ocidental e a igreja oriental se estabelecesse. Vocês acreditam que os cristãos do Ocidente tiveram a cara de pau de invadir, matar e roubar os cristãos do Oriente? Vocês acreditam? Está aqui, é história. Estou inventando não, credo, né? O Papa Inocêncio III apelou a uma cruzada em 1198 para conquistar Jerusalém. Esse objetivo falhou na Terceira Cruzada, mas os preparativos começariam 2 anos depois. Vários grandes senhores trouxeram exércitos e estipularam um acordo com Veneza, que transportaria essa tropa na sua frota marítima em troca de uma grande quantidade de dinheiro, né? Então agora eles queriam ir através de Veneza pelos os navios venezenses, né, de Veneza, que levariam as tropas em direção a Jerusalém. Só que acontece um probleminha, né? O problema é que muitos dos senhores acabaram por não ir, os caras desistiram, bateram pino, né? Alguns líderes bateram pino e não levaram o seu exército. Mas só que tinham combinado um preço com o líder lá de Veneza, né? E os que foram não tinham o dinheiro, o valor suficiente estipulado, e este valor era fixo, tinha que dar aquele valor. Olha, não interessa, vocês combinaram comigo, o valor é esse. Ah, se as outras tropas não veem, o problema não é meu, o navio está aí. Então, o valor é esse. Então, o que acontece? Vamos a outro acordo, né? Foi criado, então, um novo acordo. Os cruzados conquistariam Zara, uma cidade veneziana na Dalmácia, que se revoltara, né? Uma cidade ali cristã, né, na Dalmácia, que se revoltara. Em troca de um adiantamento do pagamento. Então, aqui os cristãos fizeram um acordo, olha, vamos invadir Zara, depois Constantinopla, né? Em troca da viagem, né? E aproveita e a gente rouba também, né? Entretanto, chegaram notícias do Império Bizantino que o imperador Isaac II Ângelo fora derrubado pelo seu irmão Aleixo III e fora cegado. Furaram os olhos, né, do imperador Isaac II. O filho de Isaac II, Aleixo IV, conseguiu fugir e apelara aos cruzados para o ajudarem. Em troca de os colocarem no trono, ele prometera aos cruzados dinheiro e recursos do império para a conquista de Jerusalém. Diz, olha, tomaram o meu reino lá, sabe? Eu faço um acordo com vocês. Vocês me ajudam a tomar de volta o meu reino e em troca eu cedo tropas e grana para vocês irem para Jerusalém. Os cruzados aceitaram imediatamente, pois isso resolveria todos os seus problemas, né? Os cruzados partiram em 1202. O Papa considerou que se atacassem territórios cristãos, o Papa autorizou que se atacassem territórios cristãos. Por quê? Então atacaram Zara, que foi excomungada por rebeldia. Então o Papa excomungou os próprios cristãos. Excomungar é como se tirar você do cristianismo, né? Você não é mais cristão, você agora é o demônio, o anticristo.
porque é assim que é considerado, né? Não sabe eles que anticristo, né, é todo aquele que não acredita na divindade de Jesus Cristo, que realmente nunca existiu, né? E se você levar em conta, são 2,3 milhões de cristãos, 33% da humanidade, né? E de 7,6 bilhões de humanos, né? São 2,3 bilhões de cristãos, 33%, e 67% não são cristãos, são 67%, são 5,3 bilhões de anticristos, né? E você tem um costume de julgar os outros crentes. Bota uma coisa na tua cabeça, né? Quando você aponta o dedo e diz que o cara está no inferno, de outra religião, seja lá de que for, está no inferno da sua religião, de lá para cá é a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa de você, você está no inferno deles, né? Você só não está no inferno do ateu, sabe por quê? Porque primeiro que nós respeitamos os humanos, a humanidade, sabe? Muito mais do que vocês, né? Respeitamos a humanidade, né? E não tem inferno algum, não existe inferno algum, porque inferno é apenas sepultura. Não desejamos mal a ninguém, porque consideramos que o humano, o ser humano, é o bem mais precioso que existe. E não religião e não divindade alguma. Que você mata por ela, né? Você briga, discute, se intriga. Seu burro. Então vamos lá. O Papa excomungou e ordenou que atacassem outros cristãos. A cidade foi conquistada e depois de deixarem passar o inverno, atacaram Constantinopla também. A cidade resistiu, porém, o imperador Aleixo II acabou por fugir com todo o tesouro da cidade. Com novos impostos a ser lançados, né, para pagar as promessas feitas pelos cruzados, novos impostos lançados. O que é que eu digo nas aberturas de meus vídeos? Os romanos, os cristãos, invadiam as cidades, tomavam, roubavam, pilhavam e tributavam a cidade para extorquir mais ainda, tributavam os povos. E foi assim que aconteceu a revolta dos judeus, porque diante de tanto imposto, né, das centenas de cidades pelo Império Romano, o Império Romano se tornou tão grande que virou uma tetrarquia, 4 imperadores para comandar o império. E é aí que o Constantino dá o golpe, né, derruba os outros imperadores e cria o Cristo, uma divindade apenas, né, muito mais fácil de dominar todo o império com uma divindade e apenas um sacerdote ao seu lado. A jogada política de Constantino, que jamais acreditou nessa bosta desse Jesus. Quem acreditava era a mãe dele, né? A Santa Helena, que mandou matar a própria nora, né? A Santa. Vocês não conhecem de nada da Bíblia de vocês, né? Da história, né? Que coisa. É preciso os ateus, né? Rapidamente a população ficou à beira da revolta. Olha aí. Tributada ficou à beira da revolta. Se revoltaram, sim. E foi nessas revoltas aqui, né, bem antes, que foi criado o Cristo, né? Aleixo II Ducas, um parente afastado, deu o golpe matando Aleixo IV e colocando novamente na prisão Isaac II, que teria sido libertado pelos cruzados, né, pelos cruzados e governara com o filho. Os cruzados decidiram então conquistar em proveito próprio o império e nomear um imperador latino e dividir os territórios. Conquistar em proveito próprio os cruzados. Quem eram os cruzados? A mando dos papas, né? E não existia só os cavaleiros templários não, viu? Eram várias ordens de cruzados. Vou fazer um vídeo depois mostrando. Ainda tem outro vídeo sobre algumas outras cruzadas, né? Não sei quantos ainda, mas vou ver até onde vai dar. E vou mostrar um vídeo mostrando exatamente as ordens dos cruzados, né? Tanto os cruzados como as outras ordens, né? Ali, digamos que fossem ali mercenários da Igreja Católica. Vamos lá. E aqui eles pegaram o território em proveito próprio e dividiram o Império Latino, comandando ali, né, o Império Romano, né? Aleixo fugiu com alguns tesouros e a cidade foi saqueada pelos cruzados latinos, europeus, os cruzados do Ocidente, né? E durante 3 dias, né? O Império Romano que invadiu, para você ver aqui, até próprios cristãos, só que eram bizantinos, né? Autorizado pelo Papa e condenado como, o Papa condenou, claro, como excomungou, né? Como não cristão. Por quê? Porque era uma ordem de cristãos não subordinada ao Vaticano. Então ele excomungou e autorizou que invadisse Zara e Constantinopla, né? Para que saqueassem. Estátuas, mosaicos
relíquias e riquezas acumuladas durante quase um milênio foram pilhadas, roubadas, pilhar é roubar, roubadas e destruídas durante os incêndios. Invadiam, matavam, roubavam, incendiavam, estupravam, levavam os bens, macaco, cachorro, periquito, papagaio, matavam todo mundo, levavam as crianças para serem chupadas, matava a mulher, cortava a barriga pelo meio. A mesma coisa do Antigo Testamento, minha gente. Minha gente, as 3 piores religiões da face da terra. E a cidade sofreu um golpe tão terrível que nunca mais conseguiu se recuperar. Mesmo depois da volta, mesmo depois de voltar a ser grega, ao domínio grego, no ano de 1261. E assim terminou a Quarta Cruzada, pois ninguém pensou mais em dirigir-se para Jerusalém. A maioria regressou com o ataque, com o que roubara, com o que pilhara, e muito sangue em nome de Deus foi derramado. Outros cruzados, ficaram com feudos do Oriente, ficaram com territórios do Oriente, dominados ali. Essa é a cara do cristianismo. Termino aqui a Quarta Cruzada. Próximo vídeo mostra outras cruzadas. Tá bom, pessoal? Toda essa canalice, essa matança, essa porcaria, eu me impressiono que ainda é pregado hoje, é divulgado. Estamos numa época em que o sistema religioso está a todo vapor, Eu não sei se é medo porque o ateísmo está chegando, porque na Europa em diante, igreja agora virou museu. O pessoal está se libertando dessa porcaria toda. E aí bate o desespero nos países altamente religiosos, a população altamente dominada pela crença, que é o caso do Brasil, Interessante que os países mais miseráveis do mundo são os mais religiosos. Quanto mais vocês rezam, mais nada se resolve, Aumenta-se a criminalidade, o desemprego, tudo isso. Temos aí um presidente aí de extrema direita e o país continua a mesma merda. Cadê a bosta do teu Deus? Hein? Silas Malacheia. Só serve pra tu, Hein? É de placebo, chapeleiro maluco. Só vocês que têm o contato direto com o poder deste Deus. O Pai, seus. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.